Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho em nome da nossa querida Casa Amor em Gotas, né? Como eu digo, sempre é uma festa, é um banquete espiritual a gente poder falar o Evangelho que Jesus nos trouxe e em nome da nossa casa. Então, eu convido a todos para a gente unir os nossos pensamentos, os nossos corações, elevando até o alto, a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, bem como a todos os espíritos amigos que fazem a cobertura, a proteção da nossa casa, os nossos mentores, que todos eles possam realmente unir nesta hora, neste momento, para que a gente possa receber do alto tudo aquilo que for benéfico ao nosso físico e ao nosso espírito. Que o mentor encarregado pelo Evangelho de hoje possa nos trazer a sua palavra, nos intuindo naquilo que for necessário, para que a gente possa propagar as lições do Mestre Jesus e que possam envolver a todos aqui presentes e a todos aqueles que trazemos em nossos pensamentos e que estão também nos seus leitos de dores, aflições, que cada um possa receber o bálsamo consolador. E assim, unidos, em nome de Jesus, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma que deveremos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O tema que eu escolhi hoje foi o capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz: Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E cabe bem nos dias de hoje e para todos nós, na verdade, né? E em Mateus, capítulo 5, versículos 4, diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vejam, se o próprio Jesus nos trouxe isso, como a mansidão, a passividade, a afabilidade, a doçura, nos prometendo que herdaríamos a terra, ou seja, vamos ser realmente os conquistadores do nosso querido planeta. Mas em que época? Porque lá de trás, mesmo os cristãos, aqueles que pregavam, né, em nome do Cristo, eles, na verdade, incentivavam muitas vezes a própria violência. Em nome de Deus, cometeram muitas guerras, muitas lutas. E hoje, basicamente, muitas vezes nós cometemos as mesmas coisas. Falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, nós nos tornamos muitas vezes violentos. E é exatamente o que Jesus quis nos dizer, que a gente só herdaria a terra sendo manso e pacífico. Mas nós sabemos, através da doutrina, que nós não damos um salto como espíritos. Nós temos oportunidades de vir aqui na Terra, reencarnar e aprender pouco a pouco. Pela classificação própria do Livro dos Espíritos, nós somos ainda espíritos imperfeitos. E ninguém passa para ser um espírito perfeito num relance, numa reencarnação, num flash de luz.
Ao contrário, nós vamos galgando lentamente, pouco a pouco, vamos aprendendo lições, vamos convivendo com nossas dores, com os nossos sofrimentos, exatamente como válvulas de aprendizagem para o nosso espírito. Então, se nós vivemos num planeta, né, de provas e expiações, o próprio nome já está dizendo. Nós expiamos aquilo que cometemos. Cometemos até usando da violência, da maldade, mas não podemos esquecer que somos ignorantes. Agora já conhecemos muito mais, temos condições de ser melhores, mas antigamente não. Fomos aprendendo através dos nossos erros o caminho do bem, o caminho do mal. Como seres espíritos criados, né, realmente ignorantes, nós fomos galgando esses caminhos, aprendendo, convivendo e, mais do que tudo, percebendo os nossos erros. E, a partir daí, a gente vai tendo discernimento para escolher que caminho seguir, entre o bem e entre o mal. Hoje nós podemos dizer, ainda como espíritos em evolução, ainda como espíritos imperfeitos que somos, mas já temos muito conhecimento. Um conhecimento tão grande que faz com que o nosso planeta realmente vá se aprimorando nos dias de hoje. Nós já sabemos o que é certo, o que é errado, mas muitas vezes não conseguimos domar os nossos sentimentos, não é mesmo? Quantas vezes a gente sabe o caminho que tem que seguir, mas a emoção nos pega? Quantas vezes o nosso impulso fala mais alto? E por que ele fala mais alto? Porque ainda nós não conseguimos domar todas as nossas emoções. E fazendo parte dessa trilha, né? É uma caminhada que a gente vai tendo que realmente realizar, é que nós vamos também nos aprimorando. Mas a gente tem que acionar aquele botãozinho da vontade, porque muito conhecimento nós já temos, sim. Mas se a gente não acionar aquele botãozinho da vontade e dizer: eu quero me modificar, eu posso me modificar e só eu posso conseguir, eu sempre digo, nem Jesus aparecendo na nossa frente vai conseguir, porque ele nos dá exatamente o livre-arbítrio, a oportunidade da gente escolher que caminho trilhar. E através até das obras de André Luiz, né, muito nos traz que quantos séculos, às vezes, nós ficamos presos ao erro do passado. E por que ficamos tão presos? Porque muitas vezes nós não percebemos o mal que estávamos fazendo. Ou muitas vezes a gente até acredita que está fazendo bem, mas para o outro, na verdade, a gente não está atingindo o objetivo certo. Então, cabe sempre a nossa reflexão de se conhecer. O autoconhecimento é muito importante. Assim como Santo Agostinho já dizia, né? Quando a gente se deitar à noite, conversar com o nosso travesseiro e dizer: o que foi que hoje eu fiz de bom, né? Que eu poderia repetir, ou o que hoje não foi bom, que eu devo me modificar. Fazer uma reflexão do nosso dia a dia, para que a gente comece a perceber nuances onde a gente pode se modificar ou não. E pedir, como sempre, a ajuda do plano espiritual, porque nunca estamos sozinhos, jamais, para que eles nos intuam, que eles façam, né, e eles conseguem, fazer com que a gente perceba aonde a gente está, muitas vezes, batendo na mesma tecla e não estamos percebendo o
erro, vamos dizer assim, que estamos cometendo conosco mesmo e com o nosso próximo. Ser doce, ser afável, ser brando, não é tão fácil assim. E, na verdade, a gente tem que ter essas qualidades no nosso íntimo, não só da boca para fora. Porque quantas vezes conhecemos pessoas, né, que falam docemente, mas destilam veneno. E não é esse o caso. A gente, na verdade, pode ser do nosso jeito, do jeito que cada um se sente bem, mas o nosso pensamento, o nosso coração é que tem que tentar transmitir, melhorar, para ser realmente brando e afável. E dentro desse estudo que eu procurei fazer para o Evangelho de hoje, eu comecei a ler também que muitas vezes vamos falar da nossa casa, a nossa casa Amor em Gotas, que a gente tanto conhece, que a gente tanto ama, que a gente tanto confia. Qual é o objetivo da nossa casa, de toda a casa espírita, mas da nossa? Em primeiro lugar, é acolher aqueles que chegam, porque quantos, ou nós mesmos, chegamos com o coração partido, com as dores nos atormentando, com as doenças chegando e atrapalhando a nossa vida, não é mesmo? E qual foi a nossa primeira impressão? Acredito que todos nós fomos recebidos com amor. Então, o objetivo da casa espírita, primeiro, é acolher, não é perguntar por que chegou, e sim para seja bem-vindo, né? Estender uma mão amiga, falar da sua dor, do seu problema, ser acolhido com o evangelho, com mensagem de ânimo, de paz, fazendo um tratamento. Depois que essa pessoa é acolhida, se sente fortalecida, sente bem, e a gente percebe que ela já está caminhando mais sozinha e gostando, né, desse trabalho. Aí a gente convida, sim, para o estudo, para o conhecimento. Por quê? Porque ela já tem condições de entender o processo. Mas no primeiro momento, a gente nunca pode esquecer do acolhimento, daquele abraço amigo, daquela palavra de ânimo que toda casa deve dar para todos nós, porque nós somos pessoas carentes. Nós somos espíritos ainda carentes, necessitados de muito amor, de muito ânimo, de muita força. Já conhecemos muita coisa, mas quem não cai? Quem pode dizer que nunca ficou nervoso, que nunca foi violento, né? Quantas vezes? Mas nós, agora conhecendo, vamos procurando o quê? Domar essa nossa violência, essa nossa ira. Vamos trocar por palavras mais doces, vamos trocar muitas vezes pelo silêncio. Não vamos falar no primeiro momento tudo aquilo que nos vem à cabeça. Por quê? Porque na impulsividade é que muitas vezes ferimos, e ferimos sempre aquelas pessoas que mais amamos, que convivem conosco, muitas vezes, não é? Então, nós temos que realmente tentar colocar a mansidão, a brandura, a doçura no nosso dia a dia. É fácil? Não, não é fácil, mas não é impossível. Tendo conhecimento, a gente começa a realmente a querer se controlar, como eu disse. Vamos acionar o botãozinho da vontade. Temos condições. Então, vamos pôr isso em prática, pedindo a ajuda do plano espiritual sempre, né, para nos ajudar. E muitas vezes, também, nessa pesquisa toda, nós sabemos que o Brasil, nosso querido Brasil, como foi falado, né, trazido pelo Chico, por Humberto de Campos, o Brasil,
a pátria do Evangelho, né? Coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas que Brasil é esse? Que terra é essa, com tantas diferenças? Hoje em dia, então, com tanta corrupção, com tantos disparates que a gente vê por aí, mas a gente não pode esquecer que ela é a pátria do Evangelho. E como nós vamos modificar esse país realmente? É através do Evangelho. E a literatura nos diz que nós, espíritos que reencarnamos nessa pátria querida, temos muitos compromissos, né? Em outras vidas, talvez já erramos muito e hoje estamos aqui realmente para refazer isso, para pregar o que Jesus nos ensinou. E Jesus, que é todo poder, todo bondade, nos pregava com mansidão, com mansuetude, com doçura e não com violência. Sim, quando a gente fala em, como do Jesus diz, ser manso, ser pacífico, não é ser aquela pessoa apática, aquela pessoa que fica esperando, que não tem iniciativa, que não faz nada e diz, vai cair do céu, né? A ajuda necessária. Ao contrário, exatamente o oposto. Nós temos que ter as nossas atitudes firmes, com energia, sabendo o que vamos fazer, mas colocando nisso tudo o conhecimento com a pacificação, a doçura e a afabilidade. Nós temos que fazer, na verdade, um mix, né? Um mix, como se fala hoje em dia. E eu sempre brinco que a gente pode agora, quem quiser, né? Adotar o botão do bip. Hoje em dia tudo é bip, né? Aperta, então nós vamos fazer o botão do bip. Bip é B de bondade, I de indulgência e P de perdão. Se a gente colocar esse botãozinho assim, né? Vamos pôr uma marquinha ali na geladeira, no quarto, quando a gente estiver meio fora de prumo, a gente aperta o bip e lembra, opa, vamos apertar o nosso bip para ele funcionar, com um pouquinho mais de bondade, com um pouquinho mais de indulgência e um pouquinho mais de perdão. É tão mais fácil viver assim, não é mesmo? De vez ficar procurando, como diz, pelo em ovo, briga onde não precisa. E veja, dentro da doutrina, o próprio Jesus nos traz que o que é ser manso, né? Ele é o covarde, aquele que aguenta tudo? Bem ao contrário. Ser manso é aquele forte que sabe que tudo tem um tempo. Sabe por que a violência também toma muito conta do nosso planeta? Porque na base da violência tudo é muito rápido. E hoje em dia, tudo quer ser rápido, não é mesmo? A gente quer procurar até uma receita, alguma coisa, a gente vai na internet e procura e que fica, o doutor Google nos ensina um monte de coisa. E às vezes nem aquilo é tão verdadeiro assim, não é mesmo? Mas é tudo muito rápido. E a mansuetude vai exatamente do lado oposto, tudo com um tempo, com mais calma. Então, onde tudo é muito rápido, se resolve muito rápido, quer que as atitudes sejam muito rápidas, cuidado, porque às vezes nós estamos fazendo com violência, não com violência de atacar os outros, mas muitas vezes com a violência de passar por cima de alguém, não respeitar a vontade do outro, não perguntar o que o outro pensa, principalmente hoje em dia, onde tudo é coletivo, onde o respeito ao próximo, né? Pelo menos é um dos ícones que a gente tenta prezar em todas os lugares, empresas, principalmente dentro das casas religiosas. Então, veja, a rapidez faz com que muitas vezes a gente se torne violento. A mansuetude, pelo lado oposto, ela é calma, ela é tranquila, ela é paciente,
porque ela precisa de um tempo para acontecer. Então, vamos pensar assim: se eu quero uma coisa rápida, se eu plantar alface, dali 15 dias, com certeza eu já vou colher alface e vou comer, certo? É algo rápido, eu já sei que vai ser rápido. Então, eu vou por esse lado. Mas se eu plantar café, eu posso ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos para colher desse café e tomar. Então, se a natureza já nos dá exemplos de tempo, nós que pertencemos à natureza também temos que aprender que existe um tempo para a gente caminhar, para a gente evoluir, para a gente crescer. E Papai do Céu é tão perfeito que ele nos dá o tempo infinito. Quantas encarnações a gente já teve para chegar até aqui? Quantas? Não temos nem ideia. E quantas ainda vamos ter para chegar a ser um espírito perfeito? Olha só. Mas o mais importante é a gente não ficar parado. É a gente perceber que a gente pode, pouco a pouco, ir evoluindo. E é perceber exatamente isso. Como eu posso fazer isso? Como eu posso caminhar para melhorar? Então, por exemplo, quando Jesus nos trouxe, né, essa bem-aventurança dentro do Sermão do Monte, lá em Cafarnaum, quando ele se dirigia ao povo, subiu, né, numa colina, no monte, para pregar, e quantas pessoas ficaram a ouvir as suas bem-aventuranças. E o que são bem-aventuranças? É como que ele diz: felizes os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nós iremos herdar a terra. Que terra? Esse nosso planeta, que será, graças, né, à nossa caminhada de evolução, um planeta de regeneração, onde o bem vai imperar e que nós queremos fazer parte. Nesse Sermão do Monte, com essas bem-aventuranças, que ele deseja a felicidade a todos, o próprio Gandhi citou que se perdessem todos os livros religiosos do mundo e se só ficasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido, porque Jesus colocou nas bem-aventuranças exatamente todas as lições necessárias para a nossa caminhada, para o bem, para a paz, para a alegria, para o progresso, não é mesmo? Então, quando ele fala bem-aventurados, né, os mansos e pacíficos, ele está desejando, na verdade, essa felicidade para nós, que a gente, através dessa promessa, né, de tentarmos ser mais mansos, mais pacíficos, mais pacientes, nós vamos sim herdar essa terra onde a gente vai poder colher tudo aquilo que ele nos prometeu. Mas para a gente herdar, a gente tem que ter uma lição de casa, sempre tem uma tarefa, não é mesmo? Então, a gente vai ter que pregar essa mansuetude em qualquer lugar, na nossa casa, né? No nosso emprego, na nossa casa de caridade e principalmente no nosso coração, dentro de nós, porque a mansuetude tem que vir de dentro de nós para poder passar para o próximo, não é mesmo? E aí a gente tem tantas oportunidades de vida, de reencarnação, para ir pouco a pouco fazendo essa caminhada, né? Fazendo. E como nós vamos fazer isso? Quer dizer, nós vamos tentar transmitir amor ao próximo, mais amor. Vamos tentar criar elos de simpatia com as pessoas. Vamos ajudar sempre que pudermos, fazer com que essa vontade de querer ajudar o próximo realmente se realize. Porque muitas vezes a gente tem vontade e a gente fica parado, não é mesmo? E hoje em dia nós temos N oportunidades de fazer o bem, ou presencial, né? Ou remoto até, tá certo? Nós aqui reunidos, né, nesse evangelho virtual,
Nós todos podemos fazer o bem como? Com o nosso pensamento, com a nossa vibração para os amigos que necessitam. E mais ainda, se nós temos algumas pessoas ouvindo aqui virtualmente, não vamos esquecer quantos espíritos desencarnados também estão no Evangelho procurando aprender as lições que o Mestre nos deixou, porque nós nunca estamos sozinhos. Então, nós trazemos os espíritos que precisam ser ajudados, esclarecidos, e mais do que nunca, eles nos veem. Então, aquele amiguinho que às vezes fica do nosso lado e que a gente muitas vezes diz que ele nos atrapalha, mas ele está muitas vezes nos ajudando, porque ele precisa do nosso perdão, mas nós não perdoamos aquele outro e ele está de olho. Enquanto que quando, através do nosso exemplo, aí sim, nós perdoamos uma falta de alguém e ele, vendo isso, diz: bom, se ela, que não é nada, né, tão assim, conseguiu perdoar, eu também posso perdoar. É pelo exemplo, né, que a gente vai conquistando o nosso próximo. Então, veja, nós temos essa oportunidade de fazer o bem em qualquer lugar que estivermos, principalmente nos dias de hoje, onde a facilidade dos meios de comunicação, de tudo, estão presentes e a gente pode cultivar muitas coisas. Fazer a oração, fazer a prece em prol de alguém, não é mesmo? Quantas vezes a gente percebe que muitas pessoas estão perdidas, desorientadas, e às vezes uma palavra nossa, um ouvido só para a pessoa desabafar, faz com que ela se sinta mais tranquila, mais calma. Isso também é caridade, isso também é colocar o Evangelho de Jesus em prática, não é mesmo? Então, ser manso e pacífico, muitas vezes, é uma das grandes bem-aventuranças que a gente deve cultivar dentro do nosso espírito, sim. Tem uma passagem do Emmanuel no livro Escrínio de Luz, no item Mansos de Coração, que ele diz assim: o mestre, quando proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de fato, a exaltar a ociosidade, a hesitação e nem a fraqueza, porque confundimos muitas vezes a brandura e a mansuetude com fraqueza ou indecisão. Então, veja, o próprio Emmanuel está nos dizendo isso, não vamos confundir, não é aquele ficar ocioso, sem fazer nada, né? O mestre, na verdade, desejava exaltar as almas equilibradas, compreensivas e as criaturas de boa vontade, porque sabem plantar o bem e esperar a colheita. Muitas vezes a gente quer fazer o bem, a gente faz, mas a gente tem pressa de ver os resultados. E como eu já comentei, a mansuetude, a paciência, ela não tem pressa. A gente deve plantar e ir. Nos próprios livros do André Luiz, seus mentores diziam: André, plante, ajude e segue. Não fique parado esperando. Porque aí esperar o quê? O retorno? Não, ao contrário. Então, muitas vezes a gente deve perceber, sim, o necessitado, dar a palavra amiga, dar ajuda, dar o alimento, fazer a caridade, seja ela de que jeito for, e ir embora. Cada um vai receber de acordo com o seu merecimento. E o Papai do Céu também sabe o que nós fizemos, se foi com amor verdadeiro, se foi só por obrigação, cada um vai receber de acordo com a sua bondade, né? Então, muitas vezes a gente não tem, e muito menos
o desejo de esperar o agradecimento. A gente tem que ser bom porque a gente é bom. Não temos que ouvir um obrigado, um agradecimento, nada em troca. É fazer o bem pelo bem. Assim falava Jesus, tá certo? Um dos exemplos, bom, nós temos Chico, né? Chico Xavier, que foi um dos maiores espíritas, e o seu exemplo de humildade, de disciplina, todo mundo já conhece. Mas eu também fui buscar no Gandhi um guerreiro, né? Um pacifista realmente do século XX, e numa de suas passagens, ele estava andando pelas ruas e veio um soldado e lhe deu um soco no rosto e o Gandhi caiu. Aí ele tentou se levantar, o soldado veio novamente e deu outro soco e ele caiu. E ele não fazia nenhum ato de violência ou de cara, de braveza, nada. Ele continuava sereno. Aí ele levantou e o soldado disse para ele: quem te ensinou a ser covarde? E Gandhi respondeu: quem me ensinou a ser covarde foi esse aí que está na cruz no seu pescoço. O soldado carregava um crucifixo. Mas a maneira que Gandhi respondeu, com aquela energia, mas com magnetismo de brandura e amor, foi tão grande que o soldado ele se assustou e ele começou a chorar. Porque muitas vezes a nossa brandura, a nossa resposta com mais amor faz muito mais efeito do que se fosse com a própria violência, né? Então, Gandhi foi um dos grandes realmente pacifistas que deu a liberdade, né, à Índia sem levantar uma arma, né, perante os ingleses. E aí, ouvindo a palestra do Haroldo Dutra, ele comentou também que um dia fazendo uma palestra em Brasília, num congresso, ao lado dele estava o neto do Gandhi. E ele falou exatamente sobre mansos e pacíficos. E aí, depois que ele terminou a palestra, o neto se levantou e disse: posso contar uma história do meu avô? O avô dele era o Gandhi, né? Falando exatamente sobre o que você comentou. Claro, ótimo, né? E o neto disse assim: como nós, quando crianças, né, muitos netos, sempre íamos na casa do vovô, né, vovô Gandhi. E como toda criança, a gente era arteiro, fazia suas peripécias. Mas um dia eu realmente fiz algo muito feio. Ele não contou o que fez, tá? Mas ele fez uma arte muito feia. E aí, qual foi a atitude do vovô Gandhi e da vovó? Ele se reuniu na mesa com o neto e disse assim: eu estou muito chateado, porque eu não consegui te passar o valor da educação e da necessidade do que ele tinha feito. Então, Gandhi estava muito triste porque ele se viu responsável. E aí eles ficaram meio assustados, né? E perguntaram: e qual vai ser o castigo? E aí Gandhi disse: não, eu vou ficar sem comer por 15 dias, porque a penitência é minha. Eu não consegui passar esse valor para você. E começou com o jejum dele. O neto, que amava muito o avô, diz que quando ele ia comer, ele lembrava do avô que não podia comer, né? Que estava fazendo o seu jejum lá por causa da arte que ele tinha feito. Ele não conseguia, ele começava até a passar mal. Cada vez que ele ia comer, ele lembrava do avô e passava mal. Depois de uma semana, ele foi até o avô e disse: vovô, por favor, me desculpe, volte a comer,
porque eu já entendi a lição e não vou mais não vou mais ter essa atitude. E aí nos mostra o que essa experiência? Que Gandhi realmente ele nunca fazia algo sem dar a sua prova, o seu valor moral, né? Ele mesmo se punia porque ele sentiu que ele não tinha educado, porque muitas vezes a gente fala muito, né? Mas a gente não pode só falar, a gente tem que ser. Por isso que o silêncio é ouro, né? A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Muitas vezes a gente tem que se calar, mostrar, exemplificar, para demonstrar realmente que a gente está sentindo aquela necessidade da nossa transformação, da nossa reforma íntima. E cada um é que sabe aquilo que lhe faz bem, cada um é que sabe onde está a pedra no sapato. Somos todos espíritos imperfeitos, a caminho de um crescimento. Todos nós temos algo bom, sim, dentro de nós. Então, vamos fazer com que essa semente boa, essa semente do bem, cresça, apareça no sentido de ajudar o nosso próximo com mansuetude. E para terminar, eu quero contar outra historinha só, porque marcou muito para mim também no sentido da casa e da espiritualidade. Mesmo sozinhos, nós nunca estamos sós. A gente tem que ter certeza que quando a gente faz uma mentalização, uma prece, o Pai nos acolhe. E aí, eu ouvi domingo, né, na Federação, pelos seus 85 anos, essa história contada de um ex-vice-presidente lá em 1930 e pouco, o Augusto Militão Pacheco. Ele era vice-presidente da casa e ele também era orador, né? Fazia o seu evangelho, suas preces. E num dia ele chegou cedo, ele chegou mais cedo lá na federação, porque era a oratória dele. Só que nesse dia caiu uma tromba d'água em São Paulo, mas tromba d'água mesmo. E nenhum trabalhador chegou naquele dia na federação, ninguém. E ele estava sozinho. Só que deu a hora do evangelho, o que ele fez? Ele foi para a tribuna do salão, começou a fazer o evangelho como se tivesse cheio. Na verdade, estava cheio, né? De desencarnados, não vamos esquecer. Mas não tinha nenhum encarnado. Ele fez o evangelho, a prece de abertura, fez a oratória, deu até passividade para o mentor e as vibrações finais. Nesse meio tempo, entrou um homem todo molhado de capa, bota, chapéu, né, que usava na época. Estava todo molhado, sentou lá no fundinho, logo na porta que estava aberta, ficou lá no fundinho. E o senhor ficou ouvindo o que ele falava do evangelho, falando de Jesus. Quando chegou no final, esse senhor levantou-se, foi indo em direção a ele, onde ele estava na mesinha, tirou uma arma do bolso e colocou na mesa. E disse para ele: hoje o senhor salvou a minha vida, porque eu estava procurando um lugar mais tranquilo, porque eu ia acabar com a minha vida. Mas como estava chovendo muito e estava difícil, eu entrei aqui. E após ouvir o que o senhor comentou, eu desisti. Realmente o senhor salvou a minha vida. Então, veja, gente, às vezes a gente está sozinho, acha que não pode fazer nada, e uma palavra na hora certa, no lugar certo, intuído pelo plano espiritual, a gente salva a vida de uma pessoa. E quando a gente consegue fazer com que uma pessoa seja salva dessa forma, vale a nossa reencarnação, né? Acho que já vale bastante. Então, que a gente se sinta sempre fortalecido, sempre
amparados pelo Pai, pela equipe espiritual e por nós, né? Porque uns precisamos dos outros, que a gente faça dessa união realmente a nossa força, a nossa alegria em poder trilhar para a nossa caminhada de evolução, que ainda é longa, mas já podemos fazer muitas coisas boas, se Deus quiser. Então, eu quero agradecer pelo Evangelho, pela paciência que tiveram e pedir que a espiritualidade maior, nesse instante, possa nos acolher novamente, nos envolvendo num abraço muito fraterno, de mansuetude, de amor, de doçura, para que a gente saia daqui muito melhores do que quando chegamos, que a gente leve a paz, a brandura dentro dos nossos corações, para que a gente possa também espalhar no nosso lar, aonde quer que seja. E que possamos, neste instante, pedir por todos os nomes aqui no chat, por nossos familiares também, amigos, necessitados e principalmente por aqueles esquecidos. Que todos eles, em suas dores, sejam físicas, morais, espirituais, possam receber o carinho do Pai e a nossa vibração de muita força, de muita energia, de muita alegria. E que essa corrente maravilhosa que se forma neste instante possa trazer à nossa casa, a todos nós, a todas essas pessoas, vibrações de cura, de amor, de serenidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.